Epílogo. Paz pode significar muitas coisas. Para a maioria de Kami Miyako, significava a paz do túmulo. A cidade era uma casca despedaçada, uma ruína de si mesma. Gargantua havia demolido sozinho uma dúzia de quarteirões da cidade, mas sua destrutividade empalideceu diante da ira dos elfos que, por 1 ou 2 horas, tiveram o poder dos deuses em suas mãos, e o poder dos exércitos da Justiça Negra, que tinham rancores próprios pelas queimadas possibilitadas pela teocracia Slane e pelos inquisidores que aquela nação havia enviado. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, a rainha Draudilon carregava consigo, em sua própria mão, a longa lança que tinha a cabeça de seu fiel servo. Vestida com armadura branca e um manto branco que era quebrado apenas pelo contorno de seu símbolo nacional, ela era uma visão assustadora e bela. Mas, apesar disso, sabia que não se destacava, não agora. Não com o rei feiticeiro parado ao lado dela enquanto caminhavam, ele voltou, como sua nação prometeu que voltaria, eles estão punidos, severamente. Ainz disse enquanto caminhava com seu cajado impossível na mão esquerda, batendo no chão ritmicamente a cada passo. Draudilon manteve os olhos na frente dela, examinando as ruas quebradas e sangrentas. Poucos prédios não estavam faltando pedaços, a maioria estava completamente desabada. As únicas pessoas sem armadura que eles viram enquanto caminhavam, estavam de joelhos sob guarda. Sim, nós fizemos o que nos propusemos a fazer, o orgulho da nossa nação está vingado, nosso povo está vingado. Nossa guerra chegou ao fim, na maioria das vezes, essa é a parte fácil, a parte difícil é ganhar a paz, depois, mas eu não acho que isso será tão problemático quanto essas coisas geralmente são. O poder de Vossa Majestade está além do reino dos mortais. Você nos fez deuses por um curto período, um tempo que nunca esqueceremos. Não há ninguém em todos os nossos exércitos que não o adorará como tal, incluindo eu. Mas ela sorriu fracamente. Mas? Ainz perguntou enquanto olhava de soslaio para ela. Mas eu teria feito isso de qualquer maneira. Meu governo não foi perfeito, meus erros ficarão comigo por algum tempo. No entanto, você salvou a todos nós, salvou meu povo, meu país, e nos deu um futuro. Isso é divino o suficiente para mim, mesmo sem todo o seu poder. Quando formos a cerimônia, saiba que quando eu me ajoelho e proclamo você como meu Deus, eu só digo o que está em meu coração. Eu sou sua serva fiel, e isso nunca mudará. Draudilon disse com um sorriso profundo e sincero quando os generais Oma e Muzan dobraram uma esquina e chamaram sua atenção. Oma estava acenando de onde estavam, feliz, entusiasmada e sem cabeça, por assim dizer. A mão que acenava para chamar sua atenção segurava sua cabeça. Nos rostos dos cidadãos ajoelhados e amarrados da teocracia que haviam sido capturados, havia expressões de horror abjeto ao ver isso, mas esse horror só aumentou quando Draudilon, a um aceno do monarca morto-vivo, se interrompeu e foi abraçá-la como se fosse uma irmã, e começou a falar como se faz com amigos, com a general Dullahan e seu camarada humano, general Muzan, que estava ao seu lado, revirando os olhos para suas palhaçadas de morto-vivo, mas sorrindo mesmo assim. A rainha Draudilon teria um longo e próspero reinado, com as exigências da guerra para trás. As necessidades de paz se tornaram a faceta mais importante de seu governo, e um influxo massivo de mão de obra morta-viva trouxe riqueza e prosperidade ao reino transformado em província. Projetos de construção criaram novas vilas e cidades, e os amplos espaços abertos ainda lá da invasão dos Homens-Fera anos antes, foram gradualmente preenchidos por uma nova geração mais forte, melhor equipada e mais orgulhosa do que a anterior. Ela governaria por séculos, antes de finalmente passar seu trono para seu herdeiro no final de sua vida. Seu herdeiro assumiu o título de rainha governadora em vez de simplesmente rainha para orgulhosamente marcar suas terras como uma província do Império Feiticeiro. O general Muzan se aposentaria depois que eles retornassem do longo conflito. Ele, como muitos de seus colegas, Boabdil, Henri, Neia e outros, escreveria tudo o que lembrava sobre a guerra e viajaria por anos, dando palestras esgotadas sobre as maravilhas que viu, eventualmente adaptando-as em uma série de livros infantis populares que venderam bem em todos os lugares. Do reino dos elfos ao extremo norte de Restício ou ao Império Baharut, ele morreu em sua propriedade rural, 20 anos após a
Guerra, cheio de seus anos e orgulhoso até o fim de seu serviço e de sua rainha. A general Oma assumiu a posição do general Musa, tornando-se a primeira chefe de gabinete morta-viva, e permaneceria nessa função até que a própria rainha Draudilon falecesse. Em sua aposentadoria, ela começou uma companhia de turismo, levando os curiosos fãs de história do Império aos muitos lugares que marcaram as grandes conflagrações da guerra, sempre garantindo que sua rainha e seu mentor figurassem em grande parte nas histórias que ela contava nos lugares que visitava. Ela não pegaria sua foice novamente, até que o rei feiticeiro a solicitasse pessoalmente. Ains continuou caminhando pelas ruas da cidade dos fiéis, onde encontrou a general Henri caminhando e rindo com Lupus Egina Beta, aparentemente indiferente ao sangue e aos cadáveres que pisavam, ou ao sangue que manchava seus corpos e roupas. Henri, Ains disse, e ela virou a cabeça para onde ouviu a voz dele, então correu e se ajoelhou na frente dele. Meu senhor. Ela disse formalmente, com Lupus Egina ajoelhada ao lado dela no meio da rua. Fique tranquila, general, você fez um grande serviço. Diga-me, há alguma recompensa que eu possa lhe oferecer por seu serviço fiel? E você sabe o que não dizer sobre isso? Eu confio. Ele perguntou com uma pitada de humor sarcástico em sua voz. Tanto Henri quanto Lupus Egina coraram um pouco, e ficaram em silêncio e perturbadas por sua presença e suas palavras. Meu senhor, eu tenho muito mais do que eu já quis na minha vida, e eu tenho tudo por sua causa. Eu realmente não consigo pensar em nada que eu possa querer, que eu já não tenha, ou que não esteja me esperando quando eu chegar em casa. Mas, se você realmente precisa que eu peça algo, posso pedir duas coisas? Ele olhou para ela interrogativamente. Os lábios de Lupus Egina estavam se retraindo como se ela estivesse ficando brava com o que a princípio pareceu ser uma ganância descarada. E também, ele pensou, eu nunca a vi sendo gananciosa, mas acho que eu deveria ouvi-la. Quando o pensamento passou, ele assentiu, fale. Ele respondeu, posso pedir que você se junte a mim em minha casa para jantar, algum dia. Receber você em minha humilde residência é, bem, uma alegria. E também, me perdoe se isso for presunçoso, mas, posso chamá-lo de Ains? Ela gaguejou seus dois pedidos de recompensa, e a raiva de Lupus Egina derreteu em um sorriso amigável, caloroso e aprovador. Sim, para ambas as coisas, mas teremos que levá-la para um novo lar. Eu percebo que você não precisa de algo grandioso. Sua humildade é uma característica nobre, mas, se depois de um serviço tão bom de você e seu marido, você for deixada vivendo em pobreza evidente, então o mundo pensará que sou mesquinho e não recompenso adequadamente o bom serviço. Você terá um novo lar. Usaremos as peças do seu antigo em sua construção, para que esteja sempre com você. Isso será feito quando você retornar para casa. Então, depois de supervisionar a reconstrução das antigas terras da teocracia, você retornará para governar Carne em meu nome, e se for possível, eu não a tirarei mais de sua casa. Ains disse em uma voz lenta e nobre. Ele colocou as mãos nos ombros de Henri, e ela olhou para ele alegremente. Eu sei, algo do que você suportou, minha primeira serva humana, mas você não precisava ter ciúmes dela, nem inveja. Você foi minha primeira humana fiel. Isso não deve ser ignorado ou esquecido. E não será. Leve esse conhecimento para casa com você, quando chegar a hora de retornar à sua vida. Ains disse com uma voz gentil que Henri sentiu em seus ossos. Meu senhor, posso pedir mais uma recompensa por ela? Lupus Egina perguntou de repente, com uma urgência em seus olhos que fez Ains parar. Fale. Ains respondeu abruptamente. Ela não é como eu, ela estendeu a mão para abranger o derramamento de sangue e a destruição. Não é como um lar para ela. Eu gostaria que ela tivesse um lugar reservado em um de seus lares de cura, pelo menos por um tempo, para ajudar a voltar a si mesma depois de tudo isso. Para mim, isto é brincadeira, para ela, nunca será. Lupus Egina comentou em uma voz mais solene do que Henri sabia que sua amiga era capaz. Ains hesitou e então perguntou, como você concluiu que isso era necessário? Ele perguntou curiosamente. Enquanto eu a carregava para a batalha, eu vi a ira e o ódio desenfreados de outro humano. Eu podia sentir o quão distorcido aquele era, mesmo de onde eu carregava Henri, pois com o poder desenfreado daquele, pessoas vivas eram transformadas em poças de sangue e pedaços de metal. Era lindo, mas não para mim Henri. Como eu sou,
eu sei o quanto eu gostava disso. Mas eu não quero que Henri vá tão longe por esse caminho, eu gosto dela como ela é, mesmo que ela não consiga parar de tentar me levar para a cama, e mesmo que ela me monte muito, muito forte. Lupus Regina disse sarcasticamente e piscou para Henri ao lado dela. Ains ouviu com acenos graves até a última frase, Henri, você está assediando sexualmente a serva que eu enviei para você? Ele perguntou. Se eu soubesse que você estava tão desesperada, eu teria lhe dado permissão para ver seu marido. Os olhos de Henri se encheram de lágrimas profundamente comovidas enquanto Lupus Regina falava, até que ela viu aquela centelha de travessura, suas mãos se agitaram para a frente e para trás de sua guarda-costas e seu mestre. Não, 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 não. Eu nunca, não. Espere. Eu poderia ter visto meu marido. Como eu não, eu não sou assim. Nós não somos, ela. Ela corou profundamente quando Ains entendeu a piada e riu uma risada profunda e calorosa, rapidamente acompanhada por Lupus Regina, e finalmente, pela própria Henri, que era o alvo da piada. Sim, ele finalmente disse enquanto estendia a mão para Henri, que a pegou sem hesitar e permitiu que ele a ajudasse a se levantar. Você terá uma vaga ambulatorial reservada para você na unidade mais próxima de carne. Dessa forma, você pode começar a voltar a si mesma. Ele então olhou para Lupus Regina e estendeu a outra mão, permitindo que seu cajado flutuasse ao seu lado. Ela o pegou e se levantou com admiração e adoração em seus lindos olhos dourados. Lupus Regina, você cresceu, e estou realmente orgulhoso de você. Ela brilhava tanto quanto o sol, e lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto quando Henri foi abraçar sua companheira. Vá, cuide de seus deveres, hoje à noite, as festas da cidade, então amanhã, você vai para casa. Ains disse enquanto soltava suas mãos e pegava seu cajado, e continuou andando enquanto eles iam cuidar de suas tarefas. Henri andou pelas ruas por um tempo com Lupus Regina ao seu lado, antes que uma voz familiar chamasse sua atenção e ela olhasse para ver o general Boabdil acenando para ela de uma mesa. Ele sobreviveu. Bem, droga, isso é uma coisa boa. Eu não tinha certeza se meus relatórios e coisas assim fariam algum bem. Ela pensou consigo mesma, e se aproximou do café em ruínas. Poucos minutos depois, ela se sentou em frente ao general Boabdil em uma mesa ao ar livre na cidade em ruínas. Ele tem uma presença e tanto, não tem? Passei a vida inteira aprendendo que os mortos-vivos são maus, que são forças irracionais de ódio e destruição, mas a 3 metros dele, e só de ouvi-lo falar, eu queria ficar em posição de sentido e implorar por ordens. Boabdil riu amargamente e levou a caneca de cerveja do inimigo aos lábios para beber. Ele a Henri disse com certeza e solenidade enquanto o rosto de Lupus Regina brilhava orgulhosamente e seu nariz se empinava um tanto presunçosamente. Por um lado, Boabdil disse com uma carranca triste, respeito todos os cardeais ainda mais, por serem capazes de se opor à sua vontade depois de estarem diante dele daquele jeito, e por outro lado, me pergunto como alguém tão idiota conseguiu liderar em primeiro lugar. Ele levou a caneca aos lábios e bebeu profundamente por vários segundos antes de soltar um forte enquanto a jogava de volta na mesa manchada de sangue. Henri e Lupus Regina riram do humor negro de seu antigo inimigo. Então, o que acontece agora? Ele perguntou com alguma pequena preocupação com seu futuro evidente em sua voz. Ele não me prendeu, apenas Raymond. O que acontece comigo? Para onde eu vou, agora que tudo caiu? Henri sentiu um breve lampejo de simpatia surgir em seu coração quando viu o olhar quebrado passar brevemente por seu rosto, apenas para desaparecer quando ele olhou e estendeu a caneca para um servo encher novamente. Ela desapareceu quando ela viu as orelhas mutiladas que marcavam o recém-libertado. Obrigado. Ele disse ao servo, e a opinião de Henri sobre ele saltou novamente quando o servo assentiu e partiu. Henri pegou a caneca que estava em sua mesa, sem se importar por um momento que ela não a tivesse pedido. Lupus Regina terminou a dela em alguns segundos e a estava levantando com um largo sorriso no rosto, ansiosa por outra. Depois de um gole, ela olhou-o nos olhos e falou com gentil sinceridade. Agora, você está livre. Os relatórios que escrevi sobre você durante nosso conflito elogiaram sua honra de guerreiro. Você tratou nossos mortos com respeito. Você tratou aqueles prisioneiros nossos que você manteve, com gentileza ou pelo menos sem violação ou brutalidade. Você lutou pelo lado errado, mas você lutou por ele, da maneira certa.
E Keren e Ira concordaram em apoiar meus esforços de reconciliação, e eu pedi a responsabilidade de reconstruir este país. Se você estiver disposto, eu gostaria de sua ajuda com isso, se você puder fazer mais do que beber com seu inimigo. Não posso. Boabdil comentou, levando Henri a olhar para ele com surpresa, porque você nunca foi minha inimiga, você foi inimiga da minha nação, nunca meu. Agora que tudo isso acabou e eu não sei o que fazer comigo mesmo, acho que sua oferta é muito boa. Se querem ir estão a bordo, então eu também estou. Vou passar o resto da minha vida reconstruindo este país, em algo que possa dividir espaço com seus vizinhos. Meu país está morto, mas meu povo, muitos deles pelo menos, ainda vivem, e enquanto viverem, os melhores anjos da nossa natureza ainda podem triunfar e, talvez, fazer melhores escolhas no futuro. O desânimo de Henri se transformou em alegria quando ele respondeu, enquanto Lupuzegina terminava sua segunda dose e erguia sua caneca vazia para uma terceira. Estou ansiosa para trabalhar com você, General Boabdil. Henri disse enquanto se levantava e colocava a mão no ombro de Lupuzegina depois de terminar sua caneca e colocá-la no chão. O mesmo. Ele disse, e se levantou. Henri fez uma saudação firme de punho sobre o coração, que ele retribuiu da mesma forma. Para sua surpresa, foi quase perfeito. Eu sempre fui um homem azarado, você sabe, as probabilidades nunca estiveram a meu favor, nenhuma vez, para nada. No entanto, eu triunfei todas as vezes até que te encontrei no campo. Até então, eu sempre venci porque eu fiz mais com azar do que a maioria dos meus inimigos fez com a sorte. Perder a luta para você, do jeito que foi perdida, foi provavelmente minha maior vitória, no final. Henri sorriu o sorriso doce e amargo de alguém que perdeu aqueles que amava. A má sorte me colocou nesse caminho, e muitos pagaram o preço por isso, mas, apesar disso, estou feliz por estar aqui, agora, e talvez tenhamos isso em comum também, que fizemos muito com a má sorte. Henri e Boabdil deixaram cair suas saudações lentamente e confortavelmente, e ficaram à vontade no mesmo lado e na mesma mesa. Escolha sua equipe e tome conta do prédio da sede central aqui. Estarei de volta em um mês ou menos, dependendo de quanto tempo meu senhor me der para retornar ao meu marido e me recompor. Ela sorriu fracamente e piscou rapidamente para conter as lágrimas de saudade. Tão pouco tempo? Boabdil perguntou, depois desse triunfo? A recompensa do bom trabalho, disse Henri com orgulho solene, é mais trabalho. Temo o dia em que nada for desejado de você, porque então ninguém acredita em você. Sabe o ditado, onde você ouviu isso? Ele perguntou curioso. Meu estrategista, Sam, o Goblin que você conheceu, tudo o que sei sobre comandar um exército que não foi arrancado de livros, foi empurrado para dentro do meu crânio grosso de camponês por suas lições intermináveis. Ele morreu no encontro com Eikeren. Mas eu nunca esquecerei suas lições. Quando o tempo permitir, eu as compilarei em um livro, para que ele viva novamente sempre que seu nome for pronunciado, e o mundo saberá que ele viveu aqui, uma vez. Henri disse tristemente, e Boabdil teve a decência de permitir um momento de silêncio para passar na memória de seu inimigo caído. Vejo você em breve, General Boabdil. Tenho que verificar meus soldados, ter certeza de que eles estão prontos para sair daqui em breve. Henri comentou, e se virou para ir embora. Estou ansioso por isso. Boabdil disse sinceramente e sentou-se novamente, levantando sua caneca e pedindo apenas mais uma cerveja enquanto seu rival ia embora. Henri passaria a maior parte de um ano passando por tratamento ambulatorial por suas experiências durante a guerra, depois de retornar para seu marido, fiel às previsões. Porém, houve quase um mês em que ninguém a viu, embora Lupuzegina pudesse ouvi-la de seu esconderijo do lado de fora da janela do quarto, onde o marido de Henri consumiu a maior parte de um ano de poções de resistência em tão pouco tempo que ele se tornou uma espécie de herói para os jovens da cidade e ficou incrivelmente rico vendendo apenas esse produto. O casal teria 6 filhos, e de acordo com a palavra do rei feiticeiro, recebeu uma grande mansão digna de um governador da cidade de carne. Ela faleceria em casa, em sua própria cama, em uma idade avançada. Apenas algumas semanas após saber que sua compilação dos ensinamentos de Sam havia alcançado o status de mais vendida em uma infinidade de locais, tanto estrangeiros quanto nacionais,
ela foi lamentada por seu companheiro e sua guarda-costas, que, sem surpresa, dada sua natureza, realmente se deram bem com isso, e também supervisionariam o treinamento de gerações de crianças descendentes do casal notável. Fireia entraria para a história por suas inovações em poções mágicas, e em um movimento que sem dúvida o teria encantado. Várias escolas levaram seu nome. Ele sobreviveu à esposa por apenas 1 ano, antes de falecer sem arrependimentos, dizendo um afetuoso adeus antes que seus filhos se espalhassem pelo mundo novamente, levando o nome da família a uma fama cada vez maior. Boabdil entrou para a história como Boabdil, o azarado. Ele passaria os 7 anos seguintes após o retorno de Henri, cuidando da reconstrução de sua nação em várias províncias. Ele se tornou um amigo rapidamente para Henri e seu esposo, antes de se aposentar do trabalho estressante devido à sua idade e se tornar professor em uma academia militar em Icari. Seu trabalho assumido por seus protegidos mais jovens. Da mesma forma, sob Henri, os 4 lançariam as bases para o futuro com projetos de construção massivos que refaziam a maior parte da teocracia. Quando Boabdil finalmente faleceu, Henri estava entre aqueles que mais o lamentaram, e observou que para um homem com tanto azar, ele havia conquistado muito. No monumento sobre seu túmulo, havia uma inscrição: mesmo que você tenha apenas azar, você ainda pode fazer muito com ele. Aqui está a prova. Nua ergueu a bolsa em suas mãos enquanto caminhava pelas ruas da cidade que ela odiava, a cidade que por 140 anos ou mais havia devorado sua vida. Ela olhou para as madeiras quebradas e pedras caídas de casas e outros edifícios. Ela pisou em uma poça de sangue que havia se acumulado a um pé de um corpo de um lado, onde um jovem havia sido rasgado ao meio, e apenas seu torso estava lá. O resto dele, quem sabia onde estava? Ela continuou andando. Um sobrevivente humano da cidade estava agachado em um beco, balançando para frente e para trás. Ele era careca, mas não naturalmente. Ele havia arrancado seu próprio cabelo. Ele estava espalhado ao redor dele, mas apesar das manchas de sangue em seu couro cabeludo, ele parecia não estar ciente do que tinha feito. Ele balançava para frente e para trás sem parar, balbuciando palavras sem sentido. Ele viu ela, no entanto, e reconheceu suas características élficas. Distintamente, ele gritou, caiu para trás e rastejou como um caranguejo para trás na escuridão. É real, não é? Inlight comentou enquanto ela e Mizu a alcançavam depois de alguns passos apressados. Há quanto tempo vocês dois estão aqui? Mizu perguntou baixinho enquanto mexia em suas roupas, olhando para elas com desconforto. Mais de 140 anos. Nua respondeu calmamente: eu tive sorte, eu acho, de ser mais velha que alguns quando cheguei aqui. Eu ainda lembro o que era liberdade, mesmo que fosse mais ou menos sob aquele rei lixo distorcido. Seu governo era muito distante. Não muito diferente para mim. Inlight comentou enquanto eles caminhavam, mas, pelo menos consegui me vingar ao longo do caminho. Eu nunca fiz, mas, eu também não vim aqui sozinha. Meu irmão estava aqui comigo. Mizu disse tristemente: mais alguns dias, e nós estaríamos partindo juntos, mas, bem, você sabe, ele morreu para me levar para um lugar seguro. Agora, porém, estamos tão seguros quanto podemos estar. Estou saindo da cidade. Se vocês duas quiserem, podem viajar comigo. Nua disse generosamente: parece que de repente me encontro rica, então posso me dar ao luxo de ajudar 2 companheiras de viagem sem muita dificuldade. Ela jogou sua bolsa para cima e a pegou na mão com um estalo confiante que a pegou de surpresa quando ela fez o gesto ousado. Aonde você vai? Mizu perguntou enquanto pensava no assunto, ainda mexendo no pano sobre a pele. Eu pensei sobre isso, e só há um lugar para mim. Eu vou para o Burns, para o primeiro templo da justiça negra. Eu vou ser uma sacerdotisa de Sua Majestade. Depois disso, eu quero viajar. Eu estou presa nesta cidade há tanto tempo. Eu quero anunciar sua glória em todos os lugares. Eu não consigo pensar em nenhum lugar que eu preferiria estudar. Neia pode ter sido o segundo ser mais aterrorizante que eu já vi pessoalmente, mas pelo Deus morto-vivo, olha o que ele a levou a fazer por nós. Não, a fé dela será minha, e eu a carregarei para todos os lugares. Nua disse com otimismo ofegante. Quero ir para as terras do santuário no leste, os lugares que o rei feiticeiro comprou do reino dracônico. Acho que não tenho mais família, e o reino dos elfos não é cheio de boas lembranças.
acho que vou me estabelecer lá e abrir uma loja de poções. Minha habilidade com venenos pode se transformar em algo mais pacífico dessa forma, e acho que já estou farta de estar perto de humanos. Meu único arrependimento é não ter conseguido agradecer a Lady Scanna. Inlight comentou tristemente. Scanna? A esposa do demônio do oeste? Mizu perguntou com os olhos arregalados. Como você a conhece? Eu não realmente, mas eu escapei ontem à noite para acabar com um humano em particular, um que teve que morrer pelas minhas mãos e de mais ninguém. Eu o peguei, mas não contei com seu filho. Aquele me pegou por trás, poderia ter feito coisas terríveis comigo, se a luta não tivesse começado. Scanna aconteceu de ser a única a invadir a casa. Arrombando a casa, ela arrancou minhas correntes, literalmente arrancou sua cabeça, e depois de arrancar meu nome de mim, me disse para correr. Para um lugar seguro, foram apenas alguns segundos de ação, mas ela ganhou sua reputação como a espada de Neia. Inlight disse melancolicamente, bonita, também, para uma humana. Oh, bem, estou indo para casa, acho, ou espero, pelo menos, que alguns da minha família ainda estejam vivos em Lago Crescente, em algum lugar. Se estiverem, eu os encontrarei. Mizu disse com um desejo silencioso enquanto continuava a rasgar os fios soltos de suas roupas. O que você está fazendo, exatamente? Algo errado com o que você está vestindo? Nua perguntou enquanto olhava para a camisa verde e preta e as calças que Mizu estava usando. Eu ainda não estou acostumada com roupas, vai levar algum tempo, eu acho. Ela corou. Oh, desculpe, Nua comentou, um tanto envergonhada com a pergunta insensível. Ela continuou, bem, parece que estamos indo em 3 direções diferentes. Se você esperar um pouco, tenho certeza que o rei feiticeiro planeja usar sua magia para enviar as pessoas para onde elas querem ir. Você poderia apenas esperar. Nua propôs pensativamente. Por que você não está fazendo isso? Perguntou Inlight, notando que os pés de Nua tremiam de vontade de seguir em frente. Nua suspirou, porque, por muito tempo, sonhei em sair por aqueles portões, e eu serei amaldiçoada se esse sonho não se tornar realidade. Agora está tudo caído aqui, e eu quero fazer essa jornada sozinha. Vou comprar um cavalo ou uma passagem em um barco, alguns suprimentos e seguir para o oeste sozinha, o céu acima e a terra abaixo, as únicas coisas que me contêm, e todo o resto do mundo, estão abertos. Eu só queria. Ela olhou para o céu através das brechas da parede destruída. Você queria que Raymond pudesse ir com você. Inlight terminou por ela. Sim, eu sei, eu perdi, e encontrei minha alma novamente. Dentro dessas paredes, ambas as coisas foram por causa dos humanos. Eu fiz algumas coisas que vão me assombrar para sempre, mas eu também não posso me arrepender delas. Nada de bom no último ano poderia ter sido, se eu não o tivesse conhecido. Então é claro que eu queria que ele pudesse sair pelos portões comigo, mas, tudo bem. Nós nem sempre conseguimos o que queremos, ninguém sabe disso melhor do que uma mulher élfica em Kami Miyako. Nua sorriu um sorriso frágil para as 2 mulheres, que o refletiram de volta para ela em seus próprios rostos. Boa sorte para vocês 2, então. Nua disse, e enfiou a mão na bolsa, e tirou 10 moedas de platina para cada uma, e colocou-as nas palmas das mãos. Seus olhos se arregalaram enormemente. Tenho 10 vidas de fortunas nesta bolsa, posso abrir mão de 20 moedas dela. Iria usá-la bem, é um presente, não um empréstimo. Nua disse na voz gentil que era mais bonita por ser verdadeiramente livre. Bem, acho que podemos caminhar até o portão pelo menos. Inlight comentou casualmente. Então vamos. Mizu concordou, e eles fizeram isso. Era uma caminhada relativamente curta até então. O enorme portão, aquela coisa de terror que Nua se lembrava de tanto tempo atrás quando se abriu, e se fechou atrás dela com um som como um estrondo de desgraça, agora estava arrancado de suas dobradiças em uma metade, e quebrado em grandes lascas na outra, a maioria das quais pendia de onde antes ficava orgulhosamente. Ela olhou para cima, e onde antes uma sombra espessa era lançada pela parte superior do muro de pedra, agora um céu aberto estava à vista. O muro superior completamente explodido, através do espaço agora bem iluminado. Ela saiu de Kami Miyako. Adeus e boa sorte. Elas disseram juntas e se dispersaram, seguindo os desejos de seus corações, como sempre desejaram e fariam para sempre. Quando Nua estava sozinha,
e olhando para trás para a ruína de Kami Miyako à distância, parecia pequeno, minúsculo, e o mundo ao seu redor, mesmo no frio que sentia enquanto a distância aumentava entre ela e a fonte sobrenatural, tão grande e bonito, e ninguém parecia estar perseguindo-a, ninguém estava sacudindo-a para acordá-la de um sonho. Ninguém estava brandindo um chicote e todos que ansiavam estavam mortos, acorrentados ou escondidos com medo dos libertadores. Ela soltou um grito. Estou livre! Estou livre! Estou finalmente livre! Você conseguiu, Raymond! Você cumpriu sua promessa. Você ouviu isso? Fique vivo aí fora, onde quer que esteja. Eu irei atrás de você, algum dia. Essa é a minha promessa. Ela girou e dançou de alegria onde estava, seus pés chutando neve branca que desaparecia no Rio Negro e parado perto de onde ela caminhava, até que finalmente ela colocou os pés na estrada e começou sua própria aventura. Noah faria o que ela disse, e viajaria para Auburn, onde passou os próximos 3 anos estudando para ser uma sacerdotisa antes de pisar novamente no mundo mais amplo, voltando seus olhos para os reinos além das fronteiras do Império Feiticeiro. Quanto à sua promessa a Raymond, essa é uma história contada em O Julgamento. A jornada termina. Em Light passaria um tempo montando uma loja de poções, apenas para vendê-la com um pequeno lucro e retornar às terras centrais do Império Feiticeiro, onde trabalharia como voluntária na casa de Lyanna, cuidando dos veteranos de guerra que tinham cicatrizes que nenhuma poção de cura poderia remover, antes de deixar essa posição e entrar para o serviço papal. Mizu voltou para casa e encontrou seu pai ainda vivo. Ela lamentaria seu irmão pelo resto de sua vida e nomearia seu primeiro filho em sua homenagem. Eventualmente, ela começaria uma linha de roupas que veria grande sucesso depois que um vampiro particularmente elegante a serviço do rei feiticeiro gostou do design. Malash curvou-se profundamente quando viu o rei feiticeiro passar, e saiu para o acampamento principal para se reportar ao pagador. Então, você fazia parte do exército da General Henry? O anão corpulento perguntou. Sim, eu fui mantido em cativeiro em Kami Miyako depois de ser transportado de Crossroads, pior viagem de todas. Malash disse sarcasticamente. Número de identificação? O anão perguntou sem rodeios, indiferente à piada. Depois que Malash cuspiu de memória, o anão puxou uma gaveta e vasculhou. Sim, desaparecido em combate, preencha isso, e eu vou sacar seu pagamento atrasado para você e providenciar transporte para onde você quiser ir. Ele entregou a Malash uma pena e um documento e esperou enquanto o jovem trabalhava. Ele devolveu depois de alguns minutos. País dos Elfos? Perguntou o anão. É o mais longe de onde vim que consigo pensar em ir. Malash comentou em voz baixa, o que fez o anão rude hesitar por um momento. Tudo bem, quando seus registros forem atualizados, esperem uma recompensa para vocês, e eu sugiro que se estabeleçam em Lago Crescente. Parece que alguns de vocês, armaduras negras, estão indo para lá. Dizem que a nova rainha é totalmente amigável com vocês. Ele sugeriu um pouco mais amavelmente do que em suas primeiras palavras. Malash deu um sorriso fraco de gratidão, os cantos da boca mal se movendo. Obrigado, vou levar isso em consideração. Ele piscou incrédulo para a bolsa que lhe foi dada. Tanto, respondeu Malash. Pagamento de risco especial para aquela missão suicida em seu registro, mais pagamento atrasado, mais um bônus de dispensa. O pagador respondeu: quando seus prêmios chegarem, haverá outro bônus enviado a você, então atualize seus registros o mais rápido possível. O pagador aconselhou com um aceno de seu polegar carnudo. Eu farei isso. Malash comentou com admiração. O anão então lhe entregou outro documento. Este é seu documento de dispensa. Não o perca. Agora você está oficialmente fora do exército. Você quer esperar pelo transporte para onde quer chamar de lar. Você pode, mas a partir de agora, ninguém pode impedi-lo de ir a qualquer lugar no Império Feiticeiro. A voz áspera foi contrariada por um brilho em seus olhos quando ele percebeu o entusiasmo crescente de Malash. Você está indo para o sul. Há outro grupo se reunindo para fazer uma viagem de prazer em vez de esperar pelo transporte oficial. Faça o que quiser. O anão disse agradavelmente, e Malash, seguindo seu conselho, se aproximou do grupo que o anão apontou. Malash foi para o sul para se estabelecer em Lago Crescente, onde encontrou seu caminho para uma vida tranquila.
comprando algumas terras vagas além do interior, onde se dedicou à agricultura. Seu trabalho ficou muito mais fácil ao obter taxas especiais e preferências sobre mão de obra morta-viva devido ao seu status como veterano de guerra. Ele teve um sucesso modesto. E embora nunca tenha esquecido Moira, ele se consolou em sua crença de que ela escapou e voltou para seu filho. Ele estava apenas meio certo e nunca aprendeu o contrário. Embora talvez tenha sido melhor, ele teve 2 filhos com uma jovem veterana que se estabeleceu na fazenda ao lado e foi enterrado com todas as honras em um cemitério de heróis estabelecido por ordem da rainha Zexi, após uma vida vivida o suficiente para ver seus filhos crescerem fortes, livres e prosperarem por conta própria, o que é tudo que qualquer bom pai realmente deseja. Eu tenho que sair daqui enquanto a situação está boa. O antigo interrogador disse a si mesmo: Moira ainda está lá fora, meu filho ainda está lá fora. Eu tenho que encontrá-los. Ele disse a si mesmo enquanto saía de seu esconderijo na pilha de lixo enquanto a paz se instalava sobre a cidade, e ele se dirigiu para o portão norte destruído, e começou a longa caminhada até Carne. O pai de Gohan pegaria a carta que lhe foi dada e viajaria para o norte, para a cidade de Carne, em busca de sua ex-esposa e filho. Ele encontrou o menino, saindo da mansão da General Henry, onde ele morava. Ele falou com seu filho pelo menos um pouco, que foi como ele soube da morte heróica de sua ex-esposa. Ele visitou seu túmulo em uma noite tranquila, quando ele tinha certeza de que ninguém o veria, e implorou por perdão que ele nunca obteria. Por vários dias ele acidentalmente encontrou Gohan, e falou com ele sem revelar sua identidade ao menino, sua carta firmemente agarrada em suas mãos, um segredo que ele ansiava por revelar, mas não o fez. Depois de alguns desses encontros, ficou claro que Gohan nunca precisaria, nem desejaria conhecer aquele que o havia abandonado e sua mãe. Seu pai foi para a floresta de Tob, rasgou a carta e a jogou em um riacho. Fez um laço e se enforcou. Ele morreu sozinho. Seu corpo foi despedaçado por feras, nunca foi recuperado, e ele nunca foi lamentado. Conselho Estadual de Argland. Raymond sentou-se na carruagem enquanto ela passava pela capital de Argland. Acho que este é o último de nós, não é? Ele perguntou ao motorista pela janela. Sim, foi o que me disseram, mais 1 ou 2 carregamentos de pessoas da sua capital, e pronto. O motorista respondeu com a voz rouca e grave que a maioria dos orcs tinha. Raymond estava quieto, as correntes em seus pulsos não doíam, nem eram pesadas. Gostaria de saber como Zexi está? Ele sorriu para isso. Rainha Zexi, isso soa muito bem. Ele riu do pensamento e inclinou a orelha. Por um momento, ele pensou ter ouvido alguém gritar seu nome algumas vezes. Ele riu. Quem aqui saberia quem eu sou? Ele pensou desdenhosamente enquanto era tirado da carruagem e levado para um prédio. Ele não discutiu ou resistiu enquanto era levado, processado, recebia roupas simples com um grande X amarelo e um breve bloco de instruções sobre como se comportar em seu novo lar. Você ficará aqui até seu julgamento, pode ser em algumas semanas, pode ser em alguns anos, há muita coisa pela frente, você também pode ter notado, mas você está sozinho agora. Disseram-nos que você é um prisioneiro especial, ex-cardeal, que você prestou alguns serviços ao rei feiticeiro durante a guerra, então você vai obter alguns confortos extras enquanto espera, como uma espécie de recompensa. A maioria, como você, não recebe muito, mas nós lhe forneceremos livros para ler para passar o tempo, e quando você quiser escrever cartas, pode solicitar papel e tinta. Alguma pergunta? A esbelta mulher elfa negra perguntou. Raymond olhou ao redor. Ela tinha uma mesa simples, do tipo que qualquer burocrata poderia ter, e 2 guardas orcs musculosos. Seu escritório era simples, livre de decoração. Funcionalidade pura parecia ser seu ideal, ou seu mandato. Nenhuma. Ele respondeu educadamente. Poucos minutos depois, ele se viu passando por celas cheias de prisioneiros barulhentos, quase todos humanos, até chegar ao seu novo local. A escolta orca abriu a porta, e ele entrou. Ela bateu e trancou atrás dele, e ele olhou ao redor. Uma pequena cama, um espaço para escrever, uma cadeira simples, um pote de urina e uma janela, onde do lado de fora, ele ouviu o som de cordas se esticando enquanto alguns infelizes criminosos de guerra eram enforcados. Então, é isso. Ele disse a si mesmo, e suspirou enquanto olhava ao redor.
O desespero se instalou ao redor dele enquanto ele contemplava esse fim. Meu trabalho está feito, ela está segura, eles estão todos seguros, não há mais nada a fazer. Ele pensou sombriamente, tirou suas roupas e as enrolou em uma corda. Ele a enrolou nas barras da janela lá no alto e fez um laço. Nua, parece que será a próxima vida, afinal. Ele pensou tristemente, e a colocou em volta do pescoço. Então ele fez uma pausa. Não, eu tenho mais uma coisa para fazer. Um dia, será minha vez, estarei diante dos juízes no meu julgamento. E eu tenho que contar tudo a eles, toda a verdade, tudo que meu país fez, do começo ao fim, as famílias que nós dilaceramos, a carne que nós retalhamos porque era parte de um corpo que tinha orelhas um pouco maiores que as nossas. Alguém tem que contar a eles, tudo o que eles dizem sobre tudo o que nós fizemos, é tudo verdade, que essa confissão seja meu último legado, eu esperarei, eu posso morrer, outro dia. Ele disse a si mesmo, e desfez o laço, colocou suas roupas de volta quando as desdobrou, e deitou-se no beliche para esperar. A espera de Raymond duraria vários anos, antes que finalmente chegasse a chance de contar tudo ao mundo no julgamento, mas como acontece com a maioria das coisas na vida, houve uma reviravolta inesperada que nem ele poderia prever. Não era seu julgamento, que ele estava testemunhando, mas essa é uma história, e um legado, para outra hora, no próximo trabalho, o julgamento. A jornada termina. Kami Miyako. Ariuzu andou pelas ruas de uma cidade que nunca pensou que veria, em uma parte do mundo que era impossível para ele visitar, mas que, para seu espanto, agora fazia parte do mesmo reino de seu pântano natal. Ele olhou para os prédios enormes que agora eram principalmente uma ruína marcada por buracos, mas ele ainda conseguia ver, em sua mente, como eles devem ter parecido em seu auge. Ele pensou nas humildes e pobres cabanas de sua terra natal. Se eu não tivesse visto Nazarick, isso seria ainda mais impressionante do que é. Um dia, nós iremos rivalizar com você, com os livros e o estoque de conhecimento que acumulamos, a ajuda dos anões, dos Quagoas e de Sua Majestade acima de tudo, nós nos uniremos a este mundo e esculpiremos para nós mesmos um poderoso legado nas páginas de sua história. Ele prometeu a si mesmo, e estava tão perdido em seus próprios pensamentos que não percebeu o rei feiticeiro até sentir os dedos esqueléticos em seu ombro. Ele se virou e se ajoelhou instantaneamente, colocando o edifício do Capitólio às suas costas. Vossa Majestade. Ele disse em voz alta, perdoe seu servo, eu estava perdido em pensamentos. Há coisas piores para se perder, do que em pensamentos. Ains respondeu, levante-se, eu queria te dizer antes da cerimônia, o quão bem você se apresentou, a lealdade de seus homens lagarto foi excepcional, vocês deveriam estar muito orgulhosos de si mesmos, porque eu estou, Cocytus estava certo sobre seus espíritos dignos. Ele disse em uma voz lenta e sonora que soou com a nobreza de um verdadeiro rei. Chautiar estava sorrindo largamente atrás do rei feiticeiro. Chautiar até me disse que você foi útil para ela, e pelo que ela me mostrou, ela estava certa. Que recompensa você pediria para si e seu povo? Ains perguntou no jeito de um lorde generoso, seus braços abertos como se fosse abraçar seu súdito. Ariuzu pensou no assunto, meu senhor, você nos prometeu prosperidade, e tem nos entregado isso muito além dos nossos sonhos. Não consigo pensar em nenhuma recompensa para nós mesmos que você já não esteja nos dando, mas, bem, pode haver uma coisa, não sei se é demais, no entanto, para nossos humildes serviços. Pergunte, eu mesmo tomarei essa decisão. O rei feiticeiro respondeu pacientemente. A população da minha casa está crescendo, nossos filhos se multiplicam, e logo ficaremos sem espaço para viver facilmente, talvez 2 ou 3 gerações no máximo. Posso perguntar, se houver alguma terra desocupada que você encontrar, ela poderia ser transformada em terra adequada para minha espécie viver, para que nossos jovens possam ter seus próprios lares. Ele perguntou com a cabeça profundamente abaixada enquanto estava diante de seu Deus. Sim, esse é um bom pedido. Em um futuro próximo, enviaremos grandes expedições de navio, para explorar este mundo e encontrar novas terras. Sem dúvida encontraremos um espaço adequado para você, em algum lugar lá fora, e podemos começar uma nova colônia de homens lagarto, para espalhar seu espírito para o mundo todo.
quando o fizermos, seus filhos terão prioridade. Ains disse como se estivesse contemplando uma troca de roupas em vez de anunciar uma nova era de ouro de aventura. Mal posso esperar para ver, Majestade. Arius o disse orgulhosamente, e fez uma reverência enquanto Ains seguia em frente. Arius o retornou para sua esposa e teve mais 4 filhos, 3 dos quais viajariam para novas terras além do mar para estabelecer novas colônias em uma terra vazia. Ele próprio raramente deixaria sua terra natal novamente, estabelecendo-se para governá-la ao lado de sua excelente esposa. Embora ele ocasionalmente partisse para reuniões e celebrações realizadas em Nazarick ou nas grandes cidades, com essas exceções, ele não viajaria mais do que 30 milhas de sua casa novamente pelo resto de sua vida, embora o lugar ao redor de sua casa viajasse muito, muito mais longe. De onde estava quando seu povo encontrou o rei feiticeiro pela primeira vez, ele frequentemente se correspondia com sua antiga parceira de treinamento, a Papa, até que ele também escapuliu silenciosamente, alguns dias depois de sua esposa, e outro par entrou na névoa para a lenda, em uma idade excepcionalmente avançada. Ains andou pelas ruas da cidade, era fácil dizer quem era seu povo, em comparação com quem eram os cidadãos da teocracia. Os cidadãos da teocracia estavam famintos, quebrados e aterrorizados, eles se esconderam e olharam para ele com terror e admiração. Posso puni-los por seu desrespeito, meu senhor? Chaltiar perguntou com raiva crescente enquanto cabeças apareciam dos cantos, apenas para desaparecerem se escondendo novamente enquanto ele caminhava pela cidade em ruínas. É melhor distraí-la, ou isso só vai piorar. Ains pensou consigo mesmo, eles já foram punidos o suficiente, pelo menos por enquanto. Ele respondeu, mais importante, precisamos discutir sua recompensa. Posso passar a noite inteira no seu escritório, como seu assento novamente? Ela perguntou ansiosamente, batendo palmas com entusiasmo apaixonado, um sorriso aberto e estrelas nos olhos. Merda! Bem, tarde demais agora. Ele pensou consigo mesmo enquanto se arrependia de sua tentativa de distração. Muito bem, mas essa será uma longa noite. Volte para Nazarick e descanse em antecipação, mas esteja preparada para abrir os portais e mandar todos para casa, entre hoje e amanhã. Ele disse enquanto corria para pegar o caminho mais fácil para removê-la da cidade antes que ela ficasse muito brava com a população de humanos derrotados. Imediatamente, meu senhor. Ela respondeu com uma risada estridente enquanto desaparecia pelo portal e retornava a Nazarick. Ains esperou lá, no centro do que já foi uma das maiores cidades do mundo conhecido, onde os 6 grandes deuses desceram primeiro para tocar o mundo e refazer a humanidade em uma força a ser reconhecida. Lá, os reis e rainhas de grandes terras se ajoelhariam diante dos mortos-vivos e o proclamariam também como um deus. Neia permaneceu à distância, observando com alegria percorrendo seu coração enquanto eles começavam a se reunir. Shindai e suas esposas se aproximaram e se ajoelharam diante dele alguns minutos antes da cerimônia. Meu senhor, minhas esposas e eu desejamos primeiro expressar nossa eterna gratidão pelo que você nos deu, nunca esqueceremos, ó mestre das planícies eternas. Ele disse humildemente, suas longas orelhas se contraíram de alegria, assim como as de suas companheiras. Você serviu bem. Ains comentou, você terá um futuro brilhante, aceitará uma recompensa por seu serviço, que garantirá que seu nome ecoe através dos tempos. Com prazer, meu senhor. Shindai disse enquanto falava por todos eles. Ains estendeu as mãos sobre as cabeças de suas esposas, seu cajado pairando ao lado delas, e sussurrou, bênção da escuridão. Meu senhor? As mulheres perguntaram curiosamente. Seus filhos ficarão muito acima de todos os outros, se funcionar metade do que funcionou no último em que isso foi aplicado. Ains disse com um rosto inexpressivo que, se fosse de carne, certamente estaria sorrindo. Receber uma bênção de um Deus, tal coisa não aconteceu desde que assumimos a cela como um povo, verdadeiramente, somos seus servos leais até o fim dos tempos. Shindai disse orgulhosamente de sua postura humilde, ecoada rapidamente pelas vozes de suas esposas. Nós juramos. Hila e Shava disseram em uníssono. Shindai, Hila e Shava manteriam seus juramentos e dariam à luz um par de gêmeos cada, todos com cabelos brancos que cresceriam longos e rostos como os de seu pai,
o trio governaria as planícies e ergueria grandes cidades, mas, diferentemente da maioria dos reinos do Império Feiticeiro, eles manteriam apenas alguns lugares assim. Dessa forma, eles mantiveram as grandes planícies abertas e sua cultura equestre prosperando, fiéis aos seus sonhos. Porém, os elfos negros do norte da antiga teocracia, de fato cavalgariam o mundo, no comércio, na disseminação de sua nova fé e na guerra. Os corações aventureiros daqueles nascidos nas planícies áridas se tornariam o material das lendas, tornando suas mulheres e seus homens ardentemente procurados por aqueles de corações apaixonados nas nações vizinhas, e se alguém se importasse com a reputação, eles nunca o disseram. Quando a rainha Calca passou pelo portal, ela apareceu ao lado de Neia. A papa não pulou de sua pele com a aparição surpresa, em vez disso, ela se virou e estendeu a mão para apertá-la como alguém faria com um colega, apenas para Calca imediatamente abraçá-la. Os braços de Neia envolveram lentamente a bela esbelta, e o abraço foi mantido por um momento. Você está viva, graças a Deus que você está viva. Calca sussurrou enquanto dava um passo para trás e segurava as mãos da papa nas suas, seus dedos esfregando lentamente os de Neia enquanto ela os apertava. Existe alguma razão pela qual eu não estaria? Neia perguntou, um pouco confusa, mas sorrindo levemente com a calorosa saudação. Eu temia que essa guerra fosse seu fim. Você salvou minha vida, ajudou a salvar meu reino. Nas histórias com as quais cresci, o herói sempre morre no clímax. Acho que temia esse fim para você. Depois de tudo que você fez, você parecia um sacrifício humano. Ela pensou, e quase disse, mas segurou as palavras, incapaz de dizer em voz alta. Alguém que já tinha feito demais, temia que pudesse descobrir que você caiu aqui, no momento do seu grande triunfo. Calca respondeu hesitante. Scanna riu. Minha esposa é um pouco mais forte do que isso. Além disso, sua história ainda não acabou. O que faz você pensar que este é o clímax do épico de sua vida? Nós vencemos a guerra. Temos que vencer a paz. E isso é muito mais difícil. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso, Vossa Alteza. Scanna disse enquanto se dirigia à sua antiga rainha. A rainha Calca riu levemente e curvou a cabeça em reconhecimento. Talvez você esteja certa, ainda há muito a fazer, mas minha parte nisso tudo, eu acho, está em grande parte encerrada. Eu também tenho um reino para ver, que agora é uma província. Eu sei que vocês duas não planejam voltar para lá, mas sempre haverá um quarto aberto para vocês no meu palácio. Se algum dia sentirem necessidade de visitar qualquer parte do meu reino novamente. Ela soltou as mãos, e elas caíram para o lado dela. Agradeço o convite, Vossa Majestade. Um dia, posso querer ver algumas coisas de novo, mas não estou pronta para isso, ainda não. Neia disse com um olhar repentinamente assombrado em seus olhos que ela sacudiu rapidamente, mas você fará grandes coisas lá, e eu a apoiarei, eu prometo. Isso significa muito para mim, obrigada novamente, por tudo, é melhor eu ir tomar meu lugar agora, parece que eles estão começando a se reunir. Calca disse, e caminhou até seu lugar ao lado da rainha Draudilon. A rainha Calca fez o que disse, ela manteve um quarto aberto em seu palácio para a Paladina Negra pelo resto de seu governo. O Reino do Norte entrou em uma era de ouro, com colonos dos vastos exércitos se mudando em massa para substituir a população perdida. O reino mudou para sempre, e ficou mais e mais forte, enquanto o ramo sul ficava mais e mais fraco, até que um certo espadachim, movido por seus próprios sonhos, viu o colapso do lugar, tomou a coroa para si, e garantiu a reunificação com o Reino Sagrado do Norte, casando-se com a rainha e tornando-a uma terra novamente, mas essa é uma outra história completamente diferente. Nazarick. Eles estão acordados. Vanessa disse ao seu amante enquanto olhava para os dois humanos, ela usava seu rosto humano para esta ocasião. Onde estou? Yvonne perguntou enquanto tentava mover a cabeça, e descobriu que não conseguia, correntes o seguravam firme, esticando, mas sem dor, a menos que ele se movesse. Yvonne? Dominique perguntou da mesa ao lado, o que você fez? Ele gritou com sua fúria característica. Eu? Nada. Esse é um dos seus truques. Yvonne retrucou em fúria própria, eles lutaram para se mover, mas não conseguiam fazer nada além de falar e se machucar.
Vanessa riu enquanto andava entre as mesas, ela olhou para cada um dos rostos deles, para que pudessem ver seu sorriso bonito, doce e cheio de dentes. Bom dia. Ela disse alegremente e deu leves batidinhas nas bochechas de cada um com as mãos. Eu vou te contar tudo, não se preocupe. Ela disse com seu sorriso encantador. Eles ficaram quietos. Vocês estão em Nazarick, na casa do meu Deus, o rei feiticeiro. Vocês dois morreram. E embora isso não seja tão ruim na maioria das vezes, vocês dois foram terríveis, e acharam que uma morte tão rápida era um pouco fácil demais para se safar. Ela disse alegremente, e pairou seu rosto sobre Dominique, e deixou seu rosto mudar para o de uma demonia, seus olhos arregalados enquanto ela o encarava. Você é tão culpado, é suntuoso, eu anseio pelo banquete que você oferece. Ela lambeu os lábios com fome enquanto Dominique encarava desafiadoramente sua pele dourada. Ela desviou os olhos de Dominique para os de Yvon, passando as garras lentamente sobre a carne nua deles. Então, ela interrompeu seus movimentos famintos, enquanto seus olhos se clareavam de seu momento de loucura. Vocês dois vão passar por muita punição, vocês vão viver como cabeças decepadas, e eu tenho algo muito especial em mente para vocês dois. Ela riu quando a insanidade retornou. Veja, você teve uma pequena participação nas coisas terríveis que aconteceram comigo e com o povo do meu rei, e como estou muito chateada com isso, temos que retribuir o mal pelo mal e o bem pelo bem, e você tem muito do primeiro. Ela riu tão docemente quanto o toque de um sino de cristal. Eles entendem agora o que está prestes a acontecer? Demiurgo perguntou pacientemente. Eu sei que você gosta de falar com sua presa, mas eu quero ir até o espelho para assistir à cerimônia. A mão de Vanessa subiu até a boca e a clareza tomou conta de seus olhos. Oh, você está certo, eu quero assistir também. Bem, eles sabem o suficiente, o resto, eles podem descobrir. E a propósito, Dominique, só para você saber, seu sofrimento vai acabar antes do de Yvon. Entre vocês dois, ele foi só um pouquinho pior. Os dois humanos acorrentados à mesa começaram a protestar, antes que a ordem de silêncio de Demiurgo os calasse. A dupla trabalhou rapidamente. Em minutos, Dominique e Yvon sentiram suas cabeças cortadas de seus corpos, presas a dispositivos em caixas e fechadas na escuridão. Eles foram entregues a trabalhadores Quagoa, que escavaram um túnel a 1/4 de milha abaixo das ruas da cidade de Kami-Miyako antes que as tampas fossem retiradas e eles fossem colocados na escuridão de frente para um par de espelhos. O que é isso? O que você fez? O que está acontecendo? A cacofonia de perguntas dos dois foi tão rápida quanto um arqueiro especialista disparava flechas do arco, mas foi ignorada até que os trabalhadores terminassem. Vocês agora estão abaixo da cidade que ambos dominaram, sem ninguém além um do outro para companhia. Os espelhos que vocês ainda não conseguem ver, ficarão bem visíveis assim que partirmos, porque então sua punição real começa. O trabalhador Quagoa respondeu enquanto lia a missiva que havia recebido. Punição de verdade? Yvon perguntou, seus olhos sinistros brilhando no escuro. Isso não é punição o suficiente. Ele gritou no escuro. Não, nem perto. Quando sairmos, o feitiço será ativado, e toda vez que um demi-humano ou heteromorfo andar sobre a parte da cidade acima onde vocês estão enterrados, suas cabeças pegarão fogo, vocês se verão queimando vivos, sem morrer. Dominique, você foi sentenciado a 5.000 anos neste buraco. Yvon, a 10.000 do mesmo. Aproveitem a escuridão, e a companhia um do outro. É tudo que vocês terão, por muito tempo. O Quagoa estremeceu ao largar a carta, principalmente porque ela incluía a resposta preditiva à descrença incrédula sobre a extensão de sua punição. Não devo irritar aqueles capazes de pensar tanto. O trabalhador silenciosamente e sabiamente lembrou a si mesmo. Dominique e Yvon começaram a uivar em uníssono, ameaças, promessas, subornos, mas a única coisa que eles não fizeram foi implorar. Quando os Quagoa partiram, selando-os vivos em sua tumba, e a primeira chama irrompeu, então eles imploraram, mas não havia ninguém para ouvir. Ninguém nunca o fez, eles queimaram lá por século após século sem fim, pois era uma parada comum para viajantes, muitos dos quais eram demi-humanos. Eles passaram esse tempo odiando uns aos outros, odiando seus algozes involuntários, odiando sua existência contínua,
até que finalmente, Dominique morreu pela segunda vez, permanentemente, muito depois de ter abandonado sua crença nos deuses que não o salvaram, e Von queimaria sozinho, exceto pela companhia da cabeça de seu antigo rival, que apodrecia lentamente e cheirava mal, até que ele também pereceu. Suas cabeças ficaram lá, sozinhas, até que um projeto de construção um dia acidentalmente abriu a sala e encontrou o que restava delas. Era uma grande curiosidade, mas a essa altura, ninguém se lembrava de quem eram ou por que estavam lá, exceto por um punhado, que, é claro, não disse nada, permitindo que fossem completamente esquecidos e jogados em um buraco, e esquecidos novamente. Vanessa entrou em tratamento ambulatorial em uma casa de cura para ajudar a se recuperar dos traumas que ela experimentou sob Astraca, e nas mãos dos homens-fera antes dele, e nas mãos daqueles poucos humanos que tinham poder sobre sua vida em sua juventude, sua loucura diminuiu lentamente. Embora ela continuasse uma excêntrica que gostava da companhia do ator de Pandora um pouco mais do que a maioria, ela seria, com o tempo, mais do que uma mera subordinada e amante de Demiurgo, além de ser uma companheira adequada. Sua franquia de lanchonete se tornou uma das mais populares do Império Feiticeiro, bem como o lugar de onde a maioria de suas operações de espionagem saíram quando ela se tornou chefe da divisão de inteligência, e sentou-se como co-presidente como pesquisadora ao lado de seu companheiro, em seu tempo livre, embora, eventualmente, ela tenha abraçado seu papel de mãe com o mesmo vigor que ela aplicou a fazer música com sua presa. Ela costumava refletir sobre as mudanças devastadoras que enfrentou em apenas um ano de vida, e não importava quanto tempo vivesse, sempre dizia que metade dos seus momentos de maior orgulho aconteceram naquela era de heróis. Fluder pediu apenas uma recompensa ao rei feiticeiro quando encontrou Sua Majestade novamente nas ruas de Kami Miyako. Deixe-me saquear a biblioteca na Academia de Magia local. Com a recompensa concedida, ele fez exatamente isso, recorrendo à graciosa permissão do uso de seu portal para levar todos os livros de volta a Nazarick para catalogação e leitura, enquanto comia uma torta feita de maçãs de Idun para restaurar sua juventude e dar-lhe uma vida inteira nova para aplicar em seus estudos mágicos. E ele estudou. Tornar-se um pesquisador mágico envolveu-se fortemente em colaboração com as escolas anãs no Império sob a Pedra, os anões da Cordilheira Azeliana e as grandes escolas de conhecimento ao redor do Império. Foi, no entanto, quando ele desenvolveu o conceito de revisão por pares e começou essas colaborações mais públicas, que o primeiro progresso real começou a ser feito. Muitas vezes as pessoas, geralmente estudantes e outros jovens pesquisadores, perguntavam sobre seu tempo na guerra, mas sobre isso ele raramente dizia muito. Eu gostava de Scanna, uma garota interessante até certo ponto, mas no geral eu via a guerra como apenas estúpida. Estou surpreso que alguém duvidou que Sua Majestade era um deus, e que se alguém duvidou, é igualmente surpreendente que eles não fossem tão densos a ponto de morrerem por esquecer de respirar. Agora voltem ao trabalho. Como final, não foi muito, mas então, o caminho da magia era infinito, e isso lhe convinha muito bem. Então, de certa forma, pode-se chamar isso de um final adequadamente adequado. Zesti caminhou ao lado de Tirg e Tefilda enquanto eles seguiam para o ponto de encontro central. Ela apontou coisas pela cidade que ela reconheceu e lembrou de seus anos de vida na cidade enquanto eles se aproximavam de seu destino. Para sua grande surpresa, ela sentia muito pouco sobre o lugar mais, nem mesmo a satisfação que ela esperava de sua destruição quase total. Agora que tudo acabou, vocês já consideraram o que farão a seguir? Ela perguntou a seus antigos vice-comandantes. Tirg e Teflil deram um ao outro um olhar de surpresa mútua de olhos arregalados. Nós esquecemos que isso poderia realmente acabar. Tirg comentou com choque ofegante em sua voz. Já faz tanto tempo, mas essa é uma boa pergunta, e agora? Teflil perguntou ao seu irmão gigante. Zesti abaixou levemente a cabeça em simpatia, passando por cima da mão decepada enquanto caminhavam pela longa estrada até onde seu mundo começaria a mudar novamente, onde os deuses chegaram ao mundo deles pela primeira vez. Ouvi dizer que governar um reino é difícil, e que você precisa de 3 coisas: receita, terra e bons conselheiros. Tenho as 2 primeiras, e espaço para a terceira. Fique comigo, nós daremos um jeito.
Os irmãos trocaram outro olhar e lentamente assentiram: acho que gostaríamos disso. Eles disseram juntos. Teflil curvou seu corpo esbelto e ágil na direção de sua rainha, assim como seu irmão. Podemos resolver os detalhes mais tarde, mas, por enquanto, não queremos nos atrasar, comentou Tirg. Bom conselho, você já está pegando jeito. Zesti sorriu e acelerou o passo enquanto uma risada baixa a seguia. Descobriu-se que Tirg e Teflil tinham um talento para bons conselhos e permaneceram durante todo o reinado da rainha Zesti. Os irmãos elfos vampiros residiram confortavelmente em Lago Crescente por séculos, ocasionalmente substituindo a rainha quando seus deveres ou seus impulsos a tiravam do trono. Eles forneciam estudos rápidos e eram ávidos apoiadores da fé de seu fundador, e em seu tempo livre, ocasionalmente davam entrevistas, escreviam pequenos artigos colaborativos e contribuíam para a preservação da memória da Era dos Heróis. Zesti se afundou cada vez mais em seus deveres conforme os dias passavam e se transformavam em anos e anos se transformavam em décadas que se transformavam em séculos. Ela gradualmente reconstruiu o Lago Crescente em uma metrópole próspera e a maior cidade do sul. O comércio fluía para dentro e para fora da grande cidade, e ao trabalhar com os templos da justiça negra ao longo dos anos, os escravos élficos que estavam espalhados por sua antiga nação, foram lentamente capazes de retornar para casa e começar suas vidas novamente. O próximo século e meio após a vitória em Kami-Miyako tornou-se conhecido em sua terra natal como a Grande Renovação. Como ela havia prometido a Neia, uma sala foi mantida aberta em seu palácio para uma visita papal. Embora ela raramente visse a Papa pessoalmente, a correspondência era comum e sempre bem-vinda em ambas as extremidades. Conforme o tempo passou e mais descendentes de seu pai viu foram encontrados, sua família cresceu aos trancos e barrancos. Mas nenhum crescimento foi tão bem-vindo quanto o que ocorreu dentro de seu próprio corpo, quando ela finalmente se deitou com o único homem que a derrotou completamente. Mas essa história é contada em O País Desconhecido. Olazir-Dark empoleirou-se no topo do edifício do Capitólio de Kami-Miyako, o antigo centro do governo, e observou os líderes do norte e do sul se reunirem. Ao lado dele, empoleirou-se seu filho mais novo, agora muito mais magro. Estou voltando para casa agora, suponho. O muito humilhado monarca dragão disse com uma voz pesada. Ele sentiu um par de olhos negros olharem para ele brevemente, e estremeceu. Você estava certo sobre isso, meu garoto. Egimal não respondeu imediatamente, mas quando fez, disse: não irei com você, pai. Não? Olazir-Dark respondeu, de alguma forma nada surpreso. Não, Lady Aura está me permitindo viajar, eu quero ver algo novo lá fora. Talvez você não estivesse errado antes, quando costumávamos discutir. Eu me escondi em livros porque eu era fraco de corpo, mas graças a ela, eu estou mais forte agora. Eu quero me juntar a uma das aventuras exploratórias, ver algo do mundo. Egimal comentou calmamente. Nem pai nem filho olharam um para o outro por um tempo. O mundo inteiro está mudando, Olazir-Dark disse sabiamente. Talvez ver mais disso não seja uma má ideia. Eu cuidarei da montanha. Ela não vai a lugar nenhum. Vá, veja o mundo e volte quando estiver pronto, com histórias o suficiente para contar que você escreverá seus próprios livros em vez de apenas ler os dos outros. Egimal sentiu sua boca se abrir em uma risada inesperada. Um escritor dragão? Quem já ouviu falar disso? Ele fez uma pausa. Espere, não é uma má ideia. Eu posso fazer isso. Te vejo de novo, quando eu voltar em alguns anos, pai, e talvez, só talvez, eu siga seu conselho dessa vez. Após a cerimônia, cada um fez o que disse. Olazir-Dark ajudaria a atrair outros dragões para o serviço de Sua Majestade, com grandes tratados oferecendo topos de montanhas aos dragões, bem como trabalho adequado para deixá-los confortáveis, em troca de serviços ao rei feiticeiro na forma de tudo, desde a entrega de correspondência de longa distância e transporte, até defesa militar. E claro, para adoçar os negócios, a força da pesquisa militar do Império Feiticeiro desenvolveu equipamentos cada vez melhores para armar seu corpo de dragões, realizando o sonho de muitos dragões de grande força, e humilhando aqueles que sentiam que dragões não foram feitos para servir. Egimal foi na primeira expedição ocidental, usando sua habilidade de voar, para explorar perigos à frente dos navios, avisando sobre tempestades, e ocasionalmente,
eliminando monstros marinhos mortais que surgiam na superfície. Ele ficou no exterior por 3 anos, ajudando a estabelecer a primeira colônia em uma ilha costeira desabitada na fronteira com o que acabou se tornando um grande continente com povos antes inimagináveis. E quando ele finalmente voltou para casa, suas muitas cartas foram encadernadas em um livro, e ele se tornou um best-seller, despertando novas ondas de jovens aventureiros para levar para os mares na era da exploração. Ocasionalmente, ele via o resto de sua família, mas, em geral, ele permanecia ao lado de Lady Aura, cuja companhia ele passou a gostar mais, exceto quando a coceira pela aventura atacava, e ele voltava. Lainas passou pelo portal e se viu em Irrantel mais uma vez, sem cerimônia, sem pompa, apenas ela e uma cidade movimentada que estava crescendo rapidamente para o centro do mundo. Ao seu redor, lojistas estavam ocupados vendendo produtos que eram inimagináveis anos antes, assim como aqueles que eram mais antigos do que a memória humana. O cheiro de pão fresco assado era bem-vindo, e ela parou para comprar um pedaço para comer no caminho para a mansão do governador. Foi quando ela começou a realmente chamar atenção. Saudações e gritos a cumprimentaram por todo o caminho até seu escritório simples e privado, onde a figura atrás dele simplesmente se levantou, se afastou e lhe ofereceu a cadeira, toda sua. Ulyte disse em sua voz educada e rouca: "Obrigada, é bom estar de volta." Lainas disse educadamente enquanto voltava ao trabalho. Lainas Rockbruise frequentemente via Aureole Omega sempre que esta vinha à cidade, e isso não mudou quando ela aceitou a Ordem da Imortalidade para prepará-la para servir na crise para a qual o Rei Feiticeiro estava se preparando, embora ela tenha mantido sua humanidade, e mantido a idade sob controle por meio da ingestão ocasional de uma maçã de Idum para remover os anos dela. Isso continuou até depois do primeiro advento, quando ela foi recompensada por poder envelhecer, e ela mesma entrou para a lenda aos 290 anos, sem arrependimento, sem uma marca nela, tendo vivido uma vida que vale a pena escrever, depois de desfrutar de uma longa aposentadoria em uma propriedade rural no império que ela havia abandonado anos antes. A história da Cavaleira Amaldiçoada se tornou uma ficção infantil popular, e sua vida se tornou uma espécie de conto moral sobre como o trabalho duro permite que alguém supere grandes obstáculos. O trio de membros da Escritura Negra saiu do portal e entrou no palácio da Rainha Elfa, e a notícia se espalhou como fogo na mata de que a guerra havia acabado, e a rainha que os livrou de seu rei vil estava voltando para casa. Os elfos começaram a retornar para os arredores da cidade nos próximos dias, e os leais remanescentes de Zexi tomaram a iniciativa de ajudar a encontrar lugares para eles ficarem, estabelecendo acampamentos temporários e ordem além da cidade enquanto as equipes de construção iam trabalhar lidando com o súbito fluxo de população dos escravos libertos, bem como o retorno de seus exércitos e os cativos libertados de outros lugares. Senna e seus companheiros permaneceram pelo resto de suas vidas no reino dos elfos, treinando novos guerreiros e se estabelecendo em vidas pacíficas que preparavam as gerações futuras para a guerra. Uma coisa que permaneceu em comum com a teocracia era que eles eram encorajados a ter filhos, a passar sua força e preparar o império para a crise que apenas um punhado sabia que estava por vir. A única mancha em suas vidas, enquanto duraram, foi o fato de que eles sozinhos viveram. A Escritura Negra havia se destruído, e a memória de matar seus próprios companheiros os assombraria pelo resto de seus dias. O único conforto, todos disseram, era que ver o que Zexi fez os convenceu de que ela valia a pena. Isso não mudou a amargura, mas a tornou suportável pelo menos, e às vezes é o melhor que alguém pode pedir. Nimble recostou-se em sua cadeira dentro da mansão do governador, suspirando de alívio assim que soube que a guerra havia acabado. Acabou tudo, agora começa a parte realmente difícil. Ele disse a si mesmo, e ficou aliviado quando Eikeren e Ira receberam bem a notícia. Indo para casa? Eikeren perguntou o mais amigavelmente que pôde. Vou me aposentar, isso foi o suficiente para uma vida inteira. Nimble disse relutantemente, tenho muito que processar, e não será fácil, não sei se uma vida inteira será o suficiente para tudo. Bem, talvez você possa pedir um pouco mais? Ira forçou a piada, mas mesmo assim riu apreciativamente. Talvez,
mas ficarei feliz com uma aposentadoria tranquila. Ainda assim, espero que tudo dê certo aqui. Não sei o que o amanhã trará, mas depois de tudo isso, fico feliz em ouvir sobre isso depois do fato. Ele disse com firmeza. Nimble não estava brincando sobre sua aposentadoria. Ele entregou seus papéis no dia em que retornou ao Império Baharut, e embora ele fosse frequentemente incomodado por noites sem dormir e memórias terríveis do que tinha sido necessário para acabar com a rebelião provocada pelo Agante, ele encontrou algum conforto nas notícias ocasionais de reconstrução pacífica. Ele se estabeleceu em uma propriedade rural e se isolou da maior parte do mundo, exceto por alguns amigos, embora ele tenha apoiado privada e anonimamente algumas organizações de veteranos ao longo do caminho. E quando ele morreu aos 80 anos, ele deixou tudo para elas, observando em seus últimos dias que se as pessoas se cansassem da guerra tão rápido quanto se cansavam de cantar, dançar, beber e fazer sexo, a guerra seria rara e curta, e não seria preciso um Deus para trazer paz às suas vidas. Girkniv tomou seu lugar na fila enquanto os outros monarcas começaram a se formar, com Pr Uru caindo ao lado dele. Tem sido alguma coisa, não é? Girkniv comentou calmamente enquanto os atendentes começaram a acender luzes ao redor do espaço sagrado na forma de cajados brilhantes. Sim, sim, meu povo se destacou, lutou ao lado dos anões, ajudou os homens lagarto a se erguerem da lama, e como recompensa pelo serviço, conforme nossos números crescem, a terra sendo reservadas para trabalharmos com os elfos da montanha a oeste de Feron e ao sul do reino dos elfos, estamos prestes a entrar em uma era de crescimento sem precedentes. Pr Uru respondeu enquanto gentilmente abraçava seu amigo, tomando cuidado para não machucá-lo com suas garras. É estranho pensar o quão longe todos nós chegamos, de onde começamos, uma vez, cada um de nós era o centro de nossos mundos, construindo nosso poder, e então, num piscar de olhos, cada um de nós se tornou um mero espectador da estrela em ascensão do Rei Feiticeiro. No entanto, mesmo eu, não sabia então que estaria ajoelhado diante de um Deus, parece óbvio, em retrospecto. Girkniv disse com uma risada cansada. Sim, mas, o passado é sempre claro, e o futuro sempre obscuro. Talvez se as coisas fossem o oposto, todos nós estaríamos melhores, mas, o que podemos fazer? Pr Uru perguntou com um encolher de ombros. O que, de fato? Pr Uru governou por mais 30 anos, presidindo a reconstrução de seus números, e fornecido com amplo suporte em tudo, de curandeiros a minerais raros. Seu povo cresceu forte e numeroso. Ele viveu para ver seus números superarem a força que ele jogou fora para ser massacrado em uma batalha fútil, e para ver as primeiras colônias estabelecidas em cadeias de montanhas distantes. Quando ele morreu, foi em seu trono, ainda trabalhando incansavelmente por seu povo, e ele foi lembrado como o pai de seu futuro. Girkniv governaria até os 68 anos, quando se aposentaria e passaria o trono para seu filho mais velho por meio de sua imperatriz. Ele permaneceu como conselheiro por 1 ou 2 anos, antes de se aposentar fora da cidade, longe do poder que exerceu por tanto tempo, e morreu aos 97 anos, respeitado por sua sabedoria, sua perspicácia como governante e sua previsão. Seu aniversário se tornou um feriado nacional em toda a província que já foi um império independente, embora ocasionalmente o imperador sangrento fosse criticado pela história por parte de sua brutalidade. O Rei Feiticeiro só se lembrava dele como um mentor anônimo, e no final de tudo, um grande amigo, e poucas pessoas têm deuses dizendo isso sobre elas. Ele foi amplamente lamentado, mesmo por aqueles que ele chamou de rivais, e isso por si só disse o suficiente sobre seu caráter aos olhos daqueles que o conheciam. Renner passou pelo portal junto com seu amante, seu irmão e 2 convidados e se viu em Kami Miyako. Ela colocou sua nova natureza em plena exibição e flutuou alguns centímetros acima do solo, batendo lentamente suas enormes asas de anjo e olhando para o sangue e a destruição através de olhos brancos e puros. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Ela disse profundamente. Minha princesa? Klimb perguntou, curioso. Nada, Klimb, nada mesmo. Agora venha, devo dobrar meu joelho para nosso Deus. E quero que você observe, para que saiba que mesmo por tudo o que sou, até eu devo me curvar para o maior.
Ela disse docemente e colocou a mão em seu ombro. Renner teria uma multidão de filhos do homem que se tornaria seu marido. Esses seres meio-anjos herdaram a dualidade de pai e mãe, e sem dúvida eram melhores por isso, nem sendo cruéis e obsessivos, nem leais e impraticavelmente bons, eles trilharam um caminho do meio que nenhum dos pais conseguiu, e prosperaram como resultado. Renner permaneceu implacável a serviço de seu mestre, crescendo significativamente em poder e habilidade. Sua luxúria e desejo por seu filhote não diminuíram, mas sua insegurança sobre sua devoção contínua, sim, e com a crescente confiança de que ele não a deixaria, um pouco de sua loucura obsessiva desapareceu, tornando-a pelo menos um pouco mais feliz e confortável com sua vida. Klimb adorava seus filhos e sua esposa, e passou a gostar bastante de seus jogos, mesmo que ele geralmente precisasse de uma poção de cura depois. Mantido jovem pelas maçãs de Idun, ele encontrou satisfação na vida palaciana que estava, finalmente, livre de política de negociação dupla, empregadas domésticas intrigantes e ameaças constantes de destruição externa. Raven fez o melhor que pôde para ajudar o rei Zanak a governar sabiamente, embora ele nunca tenha se recuperado totalmente dos eventos das planícies de Katz. Sua dedicação para garantir que isso nunca acontecesse novamente fez dele uma força potente para a diplomacia. Enquanto viajava em comitivas para os reinos a leste do Império Feiticeiro para negociar acordos que trariam prosperidade comum sem o risco de conflito, ele morreu aos 77 anos, dias após retornar para casa em sua propriedade familiar, e muito lamentado por sua esposa, filhos e colegas. Anak até teve uma moeda especial cunhada em sua memória, que foi produzida por um dia por ano. A cada ano restante de seu reinado, a moeda recebeu o nome de Kingmaker e acabou sendo usada como modelo para moedas usadas em jogos de estratégia onde os jogadores tinham economias para administrar. Seu filho frequentemente refletia que seu pai teria ficado muito orgulhoso disso. Zanak estava do outro lado de Uru, perdido em seus próprios pensamentos. Meu pai está vingado, meu país está vingado, meu povo está seguro, meu trono está seguro. É assim que se sente ao vencer? Se sim, eu gosto. Zanak teve 3 filhos, fundando uma linhagem de reis que duraria 300 anos de governo mortal, até que um dos filhos meio-anjos de Renner assumiu o trono, enquanto ela permaneceu como poder por trás do trono. Muitas vezes dito ser o rei que não deveria ter sido, ele também era dito ser o rei que merecia ser. Ele nunca esqueceu seu pai. Embora tenha pensado pouco sobre sua decepção com o irmão, ele governou até a idade de 88 anos e morreu no trono que não deveria ter conseguido. Em seu último momento de vida, ele refletiu que não havia lugar melhor para seu tempo terminar. Ilma foi autorizada a se aposentar um ano após o fim da guerra, e se estabeleceu confortavelmente em uma cidade que surgiu na grande rodovia Central 1, que o rei feiticeiro havia construído. Lá, ela se estabeleceu como um nome no ramo da hospitalidade, com pouco sabendo dos eventos anteriores de sua vida até que apareceu em seu obituário. Quem ela era, realmente era. Tornou-se uma questão de alguma controvérsia quando foi descoberto que ela deixou toda a sua riqueza mundana para as cortesãs, que trabalhavam para ela, ou para organizações destinadas a ajudar aqueles que desejavam deixar esse negócio para trás. A maioria concluiu que, no mínimo, ela não era tão ruim. Bren estava do lado de fora da área cerimonial ao lado de Alden, e multidões começaram a se reunir para assistir enquanto os reis e rainhas das nações vinham se ajoelhar para Inzo Algon. Você está planejando ir embora, não é? Alden perguntou sem rodeios. Como você sabia? Bren sussurrou a pergunta, inclinando-se ligeiramente em direção ao jovem. Eu sei que a inquietação do preciso ir, muito obrigado. Então, onde e por quê? Alden perguntou, olhando para o guerreiro de cabelo azul. Oeste, para o reino sagrado do sul, e para perseguir um sonho. Bren respondeu ansiosamente. Ela vai deixar você ir? Alden perguntou, indicando a princesa com um aceno de cabeça. Sim, eu já tenho permissão. Bren disse ansiosamente. Então eu vou com você. Se eu ficar aqui, não será nada além de tédio e bebida. Além disso, você está quebrado, e eu ainda tenho dinheiro suficiente para viver por um bom tempo sem nenhum esforço. Então, que tal trabalharmos juntos? Talvez eu possa ajudar? Alden respondeu com um sussurro próprio.
Alden fez exatamente isso, pegando o resto de sua recompensa em ouro, viajou com Bren para o Reino Sagrado do Sul, para a maior aventura de sua vida, e finalmente, para o título de barão, que ele passou para seus filhos quando morreu aos 102 anos. Bren buscou aventura e poder no Reino Sagrado do Sul, travando sua própria guerra partidária particular para derrubar o governo, embora tenha sido negado categoricamente que a rainha Calca ou o rei feiticeiro lhe tenham fornecido qualquer ajuda. A questão nunca foi realmente resolvida, nem mesmo depois que ele finalmente venceu e reuniu os dois reinos, dando-a ao rei feiticeiro em troca do poder que ele buscava para superar seus limites humanos. Muitos experimentos depois, ele começou a realizar seu sonho. Quanto à sua vida como rei sagrado, ele descobriu que tinha mais em comum com a rainha do que qualquer um esperava, e a união foi feliz, embora sem filhos, e quando a rainha faleceu, ele buscou uma vida de aventura. Abandonando o trono para seus últimos desejos, ele esculpiu um nome poderoso em muitas histórias, e a falecida rainha mostrou que tinha um lado mesquinho, pois havia nomeado um dos filhos de Neia como seu herdeiro, uma espécie de foda-se final para o sul. Desleal, que ela nunca foi capaz de perdoar completamente. Os Lordes Dragões assistiram à batalha de Kami Miyako com horror abjeto. O que fazemos? O que diabos fazemos? Eles se perguntavam repetidamente enquanto observavam deuses sendo feitos de humanos comuns, pelo menos por um tempo. Fazer? Eu vou te dizer o que fazemos. O Lorde Dragão Verme respondeu com uma voz oca: nós mantemos nossa independência enquanto podemos, nos tornamos grandes vizinhos, grandes parceiros comerciais, tornamos indesejável entrar em guerra conosco cooperando de todas as maneiras que podemos, para que se ele decidir que precisamos nos tornar uma nação com ele, possamos negociar termos amigáveis para a integração, com o máximo de autonomia que pudermos administrar, e até lá, mantemos nossa política nacional de não irritá-lo. Os vários senhores dragões acharam que esse era um conselho muito bom, e assim fizeram, mantendo sua independência inteiramente até desistir dela parcialmente durante a ascensão do próximo advento, e inteiramente favoravelmente durante o tempo terrível do advento do Ragnarok, integrando-se pacificamente ao Império Feiticeiro. Seus planos funcionaram tão bem, que eles acreditaram em seus corações que tudo tinha sido parte de seu plano o tempo todo, embora ninguém nunca tenha encontrado a vontade de expressá-lo, e exceto em tempos terríveis, a maioria nunca realmente percebeu que algo havia mudado, exceto para melhor. Lacus assistiu da lateral com o resto da Rosa Azul enquanto o poder se reunia no lugar onde o poder humano nasceu com o retorno dos deuses, quebrado com a vinda de um novo. E enquanto ela pensava nisso, renascia em algo melhor. Você está bem? Lacus perguntou gentilmente a Gagara enquanto a mulher gigante estava ansiosamente ao lado. Não é nada, só estou ouvindo coisas. Gagara respondeu. O que é? Tia começou. Depois disso? Tina terminou. Teremos que escolher uma forma imortal, eu suponho. Lacus disse com um tom de admiração enquanto observava a paladina negra abraçar seu deus morto-vivo. Difícil acreditar que viverei para ver 200. Você se acostuma. Evilei comentou com um sorriso. Só tenha certeza de que você tem um motivo para acordar de manhã. E não é um problema. Talvez, a propósito, você devesse considerar escolher vampiro. Dessa forma, vocês todos ficariam bonitos. E quem sabe o quão poderosos vocês podem se tornar. Ela propôs como se estivesse sugerindo café da manhã. É um pouco demais. Lacus disse, seus olhos ainda fixos na papa. Mas você não está pensando nisso agora, está? Evilei perguntou gentilmente enquanto estendia a mão e tocava o braço de Lacus. Não, acho que não, eu só, bem, ela é uma amiga, e estou preocupado com ela. Odeio pensar que ela fez tudo isso. E só vai ter mais problemas por isso. Lacus respondeu hesitante, eu não poderia ser como sou agora, se não fosse pelo que aconteceu em Kedin, acho que, estou pensando demais nas coisas. Lacus disse com um suspiro. Gagara resmungou indiferentemente, só não chegue muito perto daquela, coisas ruins acontecem ao redor dela, e eu não quero ver você se envolvendo nisso. Ela disse friamente. Lacus não seguiu o conselho de Gagara, e permaneceu uma amiga próxima da Papa e de sua esposa, durante todo o sínodo,
e visitou Neia quando a Papa foi presa após a investigação de Wheaton ser concluída alguns anos depois, mas ela e suas irmãs assumiram novas formas, quando a magia adequada foi desenvolvida, o que lhes permitiu fazê-lo com relativa facilidade. E elas passaram seus dias a serviço do Rei Feiticeiro. Ao relembrar a Era dos Heróis, ela era frequentemente questionada sobre o que pensava sobre o assunto, e resumia desta forma: no final da guerra, era frequentemente difícil dizer quem era bom e quem era mau, mas quando passei por lugares como Wheaton, Vemak e Kami Miyako, e vi as coisas terríveis feitas aos outros apenas por ousarem existir como algo diferente de humano, e vi a dor nos olhos da minha irmã quando ela teve que se esconder daqueles que amava. Era fácil lembrar então, talvez ninguém fosse perfeito, mas apenas um lado queria um mundo melhor para todos, e o que quer que certas pessoas tenham feito para chegar lá, não teria sido necessário, se tantos outros não tivessem vivido apenas para piorar as coisas. Gagarin permaneceu assombrada por suas próprias ações em Wheaton enquanto viveu, embora a voz aterrorizante que lhe disse para matar tenha desaparecido em um sussurro com o tempo. Tia e Tina abriram uma série de dojos que treinavam outras pessoas em suas habilidades, e tornou-se um pré-requisito para agentes de inteligência em certas posições frequentá-los por 1 ou 2 anos durante seu treinamento. Keno viajou muito pelo Império, frequentemente deixando suas irmãs por semanas ou meses, mas elas sempre retornavam ao lugar onde tinham feito sua sede em Restize, para se encontrar, conversar, manter seus longos anos de amizade e laços familiares, fortes mesmo em anos difíceis, como os desafios que enfrentaram quando o advento ameaçou arruinar tudo pelo que lutaram. Keno e Lacus ficaram cada vez mais à vontade com as mudanças em suas vidas e em seu mundo, assim como o resto de sua equipe, e se sentiram verdadeiramente confortáveis no novo mundo. Neia rompeu o abraço de seu amado pai morto-vivo e se afastou enquanto o último dos membros da realeza se reunia. Espectadores abundavam, amigáveis e derrotados igualmente, as luzes estavam eretas, e enquanto a luz do sol lentamente começava a se afastar do mundo, sombras vagavam pelo solo sagrado. Skana tomou um lugar ao lado, enquanto o rei feiticeiro estava atrás de sua fiel papa, no local exato em que o primeiro dos 6 supostamente pisou pela primeira vez. Ele observou o manto dela balançar levemente na brisa, estava quente. Como um presente para os participantes, ele havia escolhido fazer o clima como o do fim da primavera e do começo do verão, garantindo o máximo de conforto para seus convidados e o máximo de admiração dos derrotados. O cabelo cor de palha de Neia estava limpo e solto, um pouco mais longo agora do que antes, se não muito, ele pensou em quando a viu pela primeira vez, um rosto assustador e uma vontade inabalável de oferecer sua vida se isso comprasse seu país por 1 ano. Impressionante, mesmo naquela época, e ela era pouco mais que uma criança. Agora ela é uma mulher adulta com um nome, uma reputação, e apesar do fato de que agora parece tão alta quanto uma montanha, ela ainda é tão jovem. Alguém poderia passar por tudo isso? Eu não ajudei em nada, mesmo que eu nunca possa contar a ela. Tenho que compensar a morte de sua aldeia e de seus pais. Sou um deus de nível 1 agora, e que tipo de deus não pode fazer isso? Terei que ser um chefe melhor, pelo bem de todos eles. O mundo não precisa de um Deus que não faça nada, mas do que precisa de deuses mortos. A linha de pensamento foi interrompida quando Neia limpou a garganta e falou com a voz apaixonada e quase musical que fazia tantos ouvi-la. Suas palavras estavam livres de ira ou ameaça ou da raiva que havia crescido nela nos últimos anos. Seus braços se abriram quando os reis e rainhas dobraram os joelhos e abaixaram os olhos. Eles então repetiram depois dela: força através da justiça, justiça através da força, em nome do nosso Deus, Ainzoalgon. Oramos por ambos, e condenamos a fraqueza, a raiz de todos os pecados, repudiando-a completamente. Portanto, nos comprometemos com a vontade do único Deus verdadeiro deste mundo, oferecendo nossos corpos, nossas almas, nossas habilidades, nossos corações e nossas mentes, para que possamos nos tornar melhores do que antes, em todas as coisas. Todos eles, suas vozes se elevaram em harmonia enquanto aceitavam a ascensão de seu Deus enquanto o sol se punha lentamente à distância. O rosto de Neia estava brilhante de felicidade, e aqueles soldados da justiça negra que observavam, em particular, seus 100, sacaram suas espadas e as cravaram na pedra.
penetrando facilmente a rocha enquanto se ajoelhavam e se rededicavam à fé que haviam adotado para si mesmos, era fácil então distinguir o vencedor do vencido, enquanto o ato se espalhava de fiel para fiel, como se uma pedra tivesse caído em águas paradas e criado uma vasta ondulação. Centenas de milhares de soldados imitaram o ato, e o juramento passou do punhado de governantes poderosos para aqueles que há muito tempo, e apenas recentemente, aceitaram a fé. A rededicação em massa enviou uma onda de felicidade através do coração de Neia, até que o último som da última palavra desapareceu. Agora levantem-se. Levantem-se, servos do nosso Senhor, e vamos nos dedicar a reconstruir este mundo, de acordo com sua vontade sagrada. A voz de Neia ecoou por todos os lugares sem o menor esforço, e o som de tantos se levantando como um só ecoou por mais alguns segundos nas muitas paredes quebradas da cidade derrotada. Neia virou as costas para a realeza e se aproximou de seu mestre. Seu pai, seu Deus, está feito. Agora, meu senhor, sua serva implora suas ordens. Como ela pode servi-lo em seguida? Ela tinha um olhar solene e intenso em seu rosto que o lembrou novamente de seu primeiro encontro, quando ele abaixou sua cabeça para aceitar sua remoção. Agora, ele disse enquanto colocava as mãos nos ombros dela e olhava para o vazio rodopiante dos olhos negros dela, que eram marcados apenas por um par de pequenos pontos vermelhos: você festeja, você descansa, e claro, ao sínodo, a realeza dobrou os joelhos, o próximo será o sacerdócio. Ele disse orgulhosamente: sim, meu senhor. Neia sorriu, e enquanto acenava para sua esposa, ele silenciosamente se retirou e ordenou que todo o estoque de comida fosse aberto, para alimentar até mesmo a cidade caída. A história de Neia continua em O Sínodo, o livro da justiça negra, e é concluída em O Julgamento. A jornada termina, mas por enquanto, nas horas após a cerimônia simples, ela não pôde deixar de sentir que tudo era um pouco anticlimático. O mundo não explodiu em luz, o sol se pôs como sempre. E enquanto as celebrações foram amplamente apreciadas por inúmeras figuras que estavam muito felizes com o fim da guerra, ela caminhou de volta para sua tenda com sua esposa em contemplação silenciosa. Você estava esperando alguma coisa? Scana perguntou enquanto começava a se despir. Eu acho. O mundo não parece diferente agora do que era algumas horas atrás. Eu estava apenas, bem, eu não sei o que pensei. Neia disse enquanto servia 2 taças de vinho. O olho verde de Scana piscou de volta para ela. Querida, você sabe melhor do que ninguém. Mudanças não acontecem da noite para o dia. Este foi o momento fundador. Não sobrou nada no caminho. Tudo o que fizemos foi construir a pista de corrida. Agora está pronta para começarmos a correr. Esta foi a largada, não a chegada. Neia sorriu largamente. Você sempre sabe como me fazer sentir melhor. Ela disse e bebeu seu vinho em um longo e lento movimento antes de colocar o copo vazio de lado. Agora tire o resto dessas roupas. Ela piscou. Scana obedeceu com uma risada. Elas passaram o resto da noite bêbadas, felizes, relaxadas e perdidas no abraço uma da outra, o que para o vice-comandante era o verdadeiro ponto de tudo. Nenhum dos dois sabia dos problemas que estavam se formando na esquina a apenas algumas semanas de distância, nem do momento devastador que ameaçava destruir suas vidas alguns anos depois, mas mesmo que soubessem de tudo isso, não teria mudado a felicidade daquela noite. E no que dizia respeito a Neia, aquele dia sozinho, e a noite que o acompanhava, valiam uma vida inteira de problemas, especialmente pelos anos que ela recebeu em troca. Desses anos de guerra e mudança que viram o velho vacilar e o novo começar, muitos atores nasceram no grande palco da vida, mas cada entrada tem sua saída, e embora haja muitos nomes para dar a todos, aqui estão os legados de alguns poucos, mas primeiro é preciso dizer: eles fizeram com suas vidas o que desejaram, que é a liberdade mais verdadeira, mesmo com suas consequências. Os jovens que lamentaram seus pais aprenderiam a viver com a perda e a fazer as melhores vidas que pudessem em um mundo que realmente os deixasse fazer isso. Eles enfrentaram desafios e provações e viveram na fundação daqueles que lutaram para lhes dar esse mundo. Goa nunca esqueceu sua mãe e deu o nome dela à sua primeira filha. Os últimos dias de Moira resultaram em ela ganhar algum renome, e ela tinha um prédio ou uma rua com seu nome em quase todas as bases militares.
Alon se estabeleceu no papel de governador na cordilheira oeste da teocracia, governando de Feron. Os elfos da montanha permaneceram na cidade que fizeram, criando a única cultura dos elfos da montanha no mundo. Eventualmente eles até ganharam o elogio dos anões pela aplicação de seu excelente pensamento de longo prazo na criação de sua civilização subterrânea. Alon se estabeleceu com Elpida, embora o fantasma da vida que ele queria, mas que teria com Nua, nunca tenha desaparecido, tornou-se como uma dor surda com a qual ele aprendeu a conviver. Sua esposa sabia, é claro, mas de acordo com sua melhor natureza, ela nunca fez disso um problema. Escolhendo não se colocar em competição com o fantasma de uma vida inexistente, ele voltava ao túmulo de seu quase filho todo ano, e às vezes, quando Nua também estava lá, eles podiam apertar as mãos para pensar no que poderia ter sido. Aurli ascendeu ao posto de governadora, e usou seus laços próximos com a província élfica para ajudar no desenvolvimento de sua região. Embora pelo resto de sua vida houvesse noites em que ela acordava suando frio e olhava ao redor, temendo que ainda estivesse de volta a Cami-Miaco, os pesadelos não governavam seus dias, e ao longo das décadas os terrores da noite tornaram-se cada vez menos frequentes. Tinamok se tornaria famoso como o mercador mudo. Por sorte, sua incapacidade de falar se tornou um trunfo, porque ele nunca disse nada tolo ou revelou nada. Ele revolucionaria o sistema de guildas e a educação em economia e comércio. A entrega de sua língua a um templo não foi esquecida, e ele recebeu um ano de estudo em Assurbanipal, onde devorou todos os tratados sobre riqueza e comércio que conseguiu agarrar. Ele faleceu em paz aos 87 anos, lamentado por aqueles que o conheceram, com sua esposa e muitos filhos adotivos que ele levou no final da vida, enterrado com honras, seu funeral assistido por toda a sua comunidade. Utis e Cersei acabariam se tornando muito mais do que simples governantes e conselheiros. Embora não pudessem ter filhos, não morressem e não precisassem de herdeiros, a cidade se tornou filha deles, e como resultado, foi muito amada e bem criada. O senhor marcial, Goujin, permaneceu como campeão até o fim de sua vida, antes de finalmente se estabelecer para encontrar uma esposa para si, e involuntariamente criou uma linhagem de campeões como resultado. Astraca morreu de terror em uma caverna no Reino Sagrado do Sul, quando soube que o país iria se reunir ao norte e se tornar parte do Império Feiticeiro. Ele gerou vários homens-rato durante sua curta liberdade, e eles se tornariam maiores e mais fortes do que seus pares, e fariam seu caminho no mundo com uma fortuna muito maior do que seu pai tinha. O governador de Ferro Tenva teve seu nome limpo após a guerra, com Henri confessando que sim, ela mentiu pra caramba para continuar a resistência na cidade de Ikari, e ele ganhou um novo apelido, o Insubmisso. Ele retornou ao governo de sua cidade eventualmente, e criou as primeiras associações de veteranos expressamente para sobreviventes da teocracia, e com a ajuda de Boabdil e Henri, e algum apoio secreto do rei feiticeiro, ele foi capaz de trazer muitos de seus veteranos de volta da beira da autodestruição. Ele lamentou por Petir pelo resto de sua vida. Ela deu à luz um filho que era sua imagem cuspida, e eventualmente vendeu o bar e tudo nele, levando seu filho e se mudando para o norte, tentando encontrar a família de Petir para que ela pudesse pelo menos deixá-los ver seu neto. Ela fez o melhor das coisas, estabelecendo-se em uma fazenda pequena, mas confortável, e foi pelo menos capaz de encontrar um pouco de paz com seu filho e netos antes que ela também falecesse aos 68 anos em sua própria cama, sob seu próprio teto. Cormeon assumiu a loja de seu pai depois que o homem mais velho morreu em batalha, e a pedido de Petir Akirak, ele recebeu amplo apoio para começar. Quando descobriu quem Petir realmente era e por que ele parou de aparecer, ele primeiro ficou bravo, depois riu, e com o passar dos anos, ele se lembrou do ferreiro de meio período com um carinho cada vez maior. Por fim, ele se casou, teve filhos e deu a um deles o nome do homem que ajudou a salvar sua loja, mesmo quando ele tentava derrubar a cidade. Kirak e Shanda pegaram suas recompensas e se mudaram de Crossroads depois de garantir que tinham feito tudo o que queriam fazer, eventualmente se estabelecendo no reino Restize, onde aplicaram suas habilidades no palco e se tornaram artistas renomados, fundando uma das companhias de teatro de maior sucesso da região, atuando até ficarem velhos demais para viagens fáceis e se estabelecendo em uma vida tranquila em uma casa confortável.
onde morreram de velhice alguns anos depois. Bertra, antigamente Berenice, vivia feliz em Lago Crescente, tornou-se proprietária de uma livraria, que se expandiu para um café de chá, casou-se, teve vários filhos, e ela pagou ao templo local da Justiça Negra para manter um par de velas acesas para Raymond e Ginedine o ano todo, todos os anos, até sua própria morte aos 982 anos, sua verdadeira identidade não revelada para aqueles que a conheciam, até que a própria rainha Zexi apareceu em seu funeral e contou a história como ela a conhecia. Yuri, renomeada Minnie, suportou mais tormento do que ela jamais pensou que poderia suportar, e eventualmente foi convocada para o serviço. Com o tempo, ela se tornou uma agente de grande renome dentro do reino secreto do aparato de inteligência do Rei Feiticeiro, enquanto trabalhava diligentemente por uma e apenas uma recompensa: esquecer tudo. Uma recompensa que ela finalmente alcançou, nos últimos dias do próximo advento para atacar o Império. A astróloga das 1000 milhas caçaria enclaves a Gante pela maior parte de 100 anos, até que não restasse mais nenhum no Império Feiticeiro, e ela começou a enfrentá-los de uma forma mais dúbia nas fronteiras além do Império Feiticeiro, usando seu poder para inspirar, para secretamente se juntar a eles, subir ao topo e transformá-los em mais uma ferramenta do poder do Rei Feiticeiro. Um local não identificado na teocracia Slane. As planícies estavam silenciosas, exceto pelo farfalhar da grama enquanto o vento soprava. Uma mulher em um vestido vermelho e preto estava em frente a um monumento de pedra decorado com o sigilo de Ainzo Algon, mãos cruzadas na frente dela enquanto lia a placa pela 5ª vez consecutiva. Aqui jazem os mortos esquecidos. Dizia: heróis de sua nação, todos eles. Grant, guardiã da área, sem que ninguém soubesse, leu-o pela 6ª vez. Então o que acontece agora? Ela perguntou de repente em voz alta. O silêncio respondeu a ela, nem mesmo os pássaros cantavam. Não sei. Uma voz tímida respondeu a seus pés. Grant se abaixou e pegou seu filho rebelde, aconchegando-o em seu peito. Era hora de voltar ao anonimato. Se Lord Ains precisasse dela, ela estaria lá, ela sempre estaria lá. Grant mais tarde seria designada para uma posição no topo, contrariando suas crenças de isolamento contínuo. Embora originalmente céticas, os humanos gradualmente aceitariam a aracnoide como uma ligação valiosa com o Rei Feiticeiro. Embora ela nunca tenha formado relacionamentos duradouros, ela começou a ver os humanos como mais do que comida. Seu relacionamento com Intoma Vasilissa Zeta foi eventualmente reparado, com a bênção de Ainzo Algon. Intoma foi autorizada a levar Grant em passeios por várias cidades, semelhante ao que ela havia feito com Berenice. Grant nunca seria uma figura lendária, e ela gostava que fosse assim. Tudo o que ela precisava eram seus filhos e Intoma.